Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais um vídeo para falar sobre Salmos, para te ajudar na introdução do livro dos Salmos, para te ajudar um pouco na sua oração, na sua catequese. Vem comigo! Olha, quando a gente fala do livro dos Salmos, por exemplo, a gente precisa fazer uma certa introdução, porque não é uma coisa assim tão evidente, assim, tão simples. O livro dos Salmos é um livro de poesia, mas é um livro de poesia hebraica. Em hebraico, ele se chama Terrilim, que quer dizer hinos, um conjunto de hinos. Mas a gente poderia dizer que ele é mais, como o hebreu chama de mismor, né? Eles são hinos acompanhados, ou poesia acompanhada de ritmo. Existem alguns que têm algumas indicações, vamos dizer assim, logo no começo. Por exemplo, se você pegar o livro dos Salmos, você vai ver que logo na cabeceira de muitos salmos, ele tem uma indicação. E essa indicação está mais para música do que para autoria, na verdade. Salmo 3, por exemplo, diz assim: Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. Possivelmente esse Salmo de Davi é uma referência ao estilo musical. Então é como se fosse dizer, por exemplo, você deve ler esse salmo, deve cantar esse salmo com ritmo de samba. O Salmo 5, né, para o mestre de música para flautas, salmo davídico, um pouquinho diferente. Então é como se dissesse, olha, esse tem que ser como um bolero, ou o Salmo 6, para o mestre de música com instrumentos de corda em oitava, como se fosse para dizer, por exemplo, esse é um MPB. Então, é como se fosse, por exemplo, o salmo fosse ritmado. Na verdade, o nome salmo, psalterium é o nome grego que diz do instrumento, que era um instrumento de corda, mas era um instrumento de corda que dava ritmo. Ou seja, é como se a gente lesse o salmo hoje, numa poesia moderna, num ritmo moderno, como se fosse um rap. Por exemplo, o rap é uma poesia moderna, que não tem aquelas métricas clássicas antigas, né? Mas o rap, por exemplo, ele tem um ritmo. E esse é o ritmo da poesia. Então, esse ritmo dessa poesia, com mais uma contestação social, dá o rap moderno. É como se a gente lesse, por exemplo, eu não sou bom cantor, mas é como se a gente pegasse o Salmo 1, por exemplo, e a gente dissesse assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Claro, eu sei que, primeiro, eu não sou um bom cantor. Os rappers que me desculpem, tá? Mas, além disso, você deve dizer: ah, mas padre, o senhor está cometendo uma heresia. Não estou cometendo uma heresia. Eu só fiz num ritmo moderno. Mas os salmos eram lidos com ritmos próprios. E é isso que quer dizer, por exemplo, os cabeçalhos dos salmos. Quando você pega o Salmo 7, confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi, o Benjamim. Bom, quando ele fala esse tipo de coisa, ele contextualiza o salmo que vai ser colocado, mas ele também dá o ritmo para a orquestra, que na verdade não tinha melodia. Porque nós estamos falando, não se esqueça, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, hein? Ainda as melodias não estavam plenamente, as harmonias, as melodias, os contextos melódicos das músicas não estavam completamente desenvolvidos. Elas foram desenvolvidas a partir da polifonia, depois da Idade Média, da Idade Moderna. Então, essa coisa ainda entre ritmo e melodia não estava bem definido. E os salmos são assim, eles são poesia, eles nos contextualizam no nosso jeito de rezar, mas eles dão também um certo ritmo. Por isso que, por exemplo, a liturgia das horas, quando você vai ler a liturgia das horas, se você pega o breviário, às vezes ele tem uma sílaba mais forte, que é para você ler aquela sílaba de forma mais forte. Então, na hora da recitação coral, ele vai dizer:
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quando ele diz assim, o grupo pode rezar junto. O grupo consegue estar junto, não vai um para frente, outro para trás. Né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse ritmo da liturgia das horas é o ritmo que é mais fácil ser rezado os salmos. Mas esse ritmo vem dessa época. Essa é uma tradição dos hebreus, dos judeus. É uma tradição que nós pegamos para fazer em ritmo comunitário. Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça disso. Essas introduções que você tem no Salmo, eles são para contextualizar, para ritmar e para dar a música. É um jeito de dividir os salmos. Os ritmos dos salmos são diferentes. Os ritmos da vida são diferentes. Portanto, quando você for rezar o salmo, especialmente em comunidade, não reze cada um no seu ritmo, mas procure que tenha uma cadência. E essa cadência é importante. Até para quê? Que a gente possa cadenciar o nosso coração junto uns com os outros. Que a gente não se perca do individualismo. Eu queria terminar esse vídeo de hoje recomendando que você possa se inscrever no canal, dar o seu like se você gostou, se eu falei alguma coisa diferente que você não sabia. Mas eu queria recomendar também 2 canais do YouTube. Um chamado Catequese do Brasil, que eu vou colocar a sugestão para você, que é da CNBB. E acho que a gente deveria estar ligado à CNBB, porque não se esqueça, a CNBB é o conjunto dos apóstolos do Brasil. Os bispos são os apóstolos da igreja. Então não se esqueça. Se você puder, se inscreva no Catequese do Brasil, que é o canal de catequese da CNBB. Outro canal que eu queria recomendar para você é do Fernando Antônio de Rezende, que é um amigo meu de Brasília, um diácono permanente, um cara extremamente culto e que tem filmado as suas homilias. Ele tem muitas homilias e ele tem uma afirmação muito boa do Evangelho, ele tem um contexto muito bom social e ele é muito bem baseado na teologia. Então, se você puder, assine o canal do Fernando Antônio de Rezende. Vou colocar também aqui. Muito obrigado por você chegar até aqui, que você possa rezar melhor e que eu possa te ajudar cada vez mais a rezar melhor. Por isso, inscreva-se no canal para não perder nada. Um abraço, até mais.